Descobriram o segredo do álcool e na verdade o segredo do álcool não é o álcool. Você já deve ter ouvido falar que o álcool faz bem pro coração ou que tomar vinho faz bem pro coração. Será que isso é verdade ou não é? O que segredo que tem por causa disso? Por que que isso já foi pensado? E isso é uma realidade ou não? E se não é, qual é o segredo? E qual é o segredo se não é o álcool, qual é o segredo? Então, aqui eu vou te trazer um resumo histórico, mas também um resumo das evidências dos benefícios ou não do álcool para o coração. Então fica aqui comigo. Bem-vindo aqui ao Medicina Certa. Nesse canal você aprende como ter mais saúde, ou seja, a ciência da salutogênese. Todos os artigos científicos ou evidências científicas que possam melhorar a sua saúde e sua qualidade de vida com informação consistente, porque o meu objetivo é sempre trazer algo de qualidade para você e não mecanismos ou histórias anedóticas que não representam a realidade. Eu gosto de me basear para os meus métodos, para as minhas consultas em realidade, em dados. Então vamos lá, qual é o segredo do álcool? Você já deve ter visto aí que o álcool é bom para o coração, é benéfico em quantidades moderadas. E da onde surgiu isso, né? Da onde surgiu isso? Tá aí, os polifenóis, por exemplo, era uma hipótese. Os polifenóis, que são, essa aqui é representada um polifenol da uva ou do vinho, né? Então, por causa dos polifenóis, então, o vinho faz bem para o coração. Mas por que não a uva? Por que é recomendado o álcool e não simplesmente uva ou suco de uva? Ah, bom, o efeito dos polifenóis tem na uva, então não é o vinho. Não é esse o segredo que você deve estar imaginando. Não é isso, eu vou te revelar uma coisa descoberta agora em 2023, perfeito? Então não é pelos polifenóis, e polifenol tem na uva e diversos outros. Tem em diversas frutas tem os polifenóis. Não estou falando disso, beleza? Então, o que é que tem? Vamos à luz das evidências, vamos buscar os dados. Da onde veio essa história de que o álcool faz bem para o coração? Que o álcool seria protetor ou para o coração ou para o infarto, para o AVC mais propriamente dito. Então, nós temos um estudo aqui publicado no JAMA em 1999, um estudo que fez essa curva aqui, ó, a quantidade de drinks por dia, perfeito? E a escala logarítmica de eventos de AVC. E olha só que interessante, é uma curva em U, né? Aqui é como se fosse assim o zero, né? O zero da população normal e parte daqui zero bebidas. Aí começa a ter um drink por dia, 2 por dia, 3 por dia, 4 por dia. E aí se você começa a passar de 5, o risco aumenta. Mas seria assim, um consumo então de leve a moderado reduziria o risco. Isso com base no estudo de 1999, olha lá, 6 de janeiro, publicado no JAMA, beleza? Só que isso, regente, são de estudos observacionais. Você que me acompanha há um tempo já está entendendo um pouco melhor. Vamos lá. Um estudo observacional é uma correlação que você olha os dados soltos. O quanto essas pessoas bebiam e o quanto de eventos houveram. Ponto. Será que isso mostra causa? Então o álcool foi uma causa protetora ou foi uma causa indutora? É o álcool, não é? Será que as pessoas que bebem moderadamente, será que elas fazem mais atividade física, por exemplo? Será que as pessoas que bebem moderadamente, elas têm outro hábito alimentar que seja mais benéfico? E na verdade é isso, não é o álcool. Então, estudos observacionais você não pode levar em consideração e dizer que é a causa. Perfeito, ou que aquilo representa uma causa e efeito direta. É simplesmente uma observação. Opa, o que tem aqui? Vamos estudar mais, vamos aprofundar mais. O que será que esse dado nos traz de interesse? E aí a gente pode vir buscando mais estudos e a gente pode partir de algumas premissas. Por exemplo, será que o álcool é benéfico? Será que o álcool é maléfico? Será que tem algum fator de confusão nesse estudo observacional? Muitas perguntas são levadas, beleza? Mas tem gente que olha um estudo observacional desse tipo aqui e sai dizendo que é isso e pronto, porque olha aqui, os dados estão aqui, olha a curva, pronto, então é aqui a quantidade e eu vou começar a indicar para os meus pacientes a beber vinho 2 taças, ó, que foi o efeito máximo por dia, e aí daí nascem algumas recomendações, mas estudo observacional então, regente, não serve para dizer causa e efeito.
Causa e efeito, a gente precisa de outros estudos, tá? Causa e efeito. A causa e efeito com estudos mais profundos, nós precisamos dos ensaios clínicos randomizados. Perfeito? Precisa de ensaios clínicos randomizados, mas no caso do álcool não é tão fácil fazer e exige um custo muito alto de dinheiro, tá? Então vamos aqui a um ensaio clínico randomizado, por exemplo, em pacientes que bebem e não bebem, né? Abstinência e controle, em pacientes que têm fibrilação atrial, perfeito? Esse estudo aqui mostrou que a abstinência ao álcool ele foi mais benéfico, abstinência total, indicando que então não há benefício nenhum em consumir álcool, nem que moderado, para quem tem pelo menos fibrilação atrial. Mas de novo, isso levanta perguntas, mas eu não estou falando, e se eu não tenho fibrilação atrial, Lucas? Eu não tenho doença cardíaca nenhuma, eu sou uma pessoa aparentemente saudável, então o álcool vai me beneficiar ou não? Também não posso me basear num estudo desse para dizer, porque ele foi feito com pessoas que tenham fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia. Tá percebendo as nuances? E aqui mostrou que é melhor 0 álcool do que qualquer quantidade de álcool. Mas e para pessoas saudáveis? Bom, vamos lá. Como os estudos de randomização padrão são muito caros, muito difíceis e é muito difícil fazer um controle, existe um tipo de randomização mendeliana. Ih, que negócio é esse? Você deve lembrar lá do Mendel, que é, vamos dizer assim, conhecido como pai da genética. Então, o que é uma randomização mendeliana? Isso aqui, por exemplo, não precisa achar complicado não, mas é a metabolização do álcool no corpo humano. Então o etanol ele se transforma num aldeído até virar acetato, perfeito? E tem enzimas que fazem essas conversões, tá vendo? Então, existem pessoas que nascem com mutações genéticas dessas enzimas. Então, quando elas bebem álcool, elas não conseguem processar bem o álcool e passam muito mal. Então, elas não bebem simplesmente porque elas passam mal. Não é por causa de um lifestyle, não é por causa de outras escolhas. Então, se a pessoa escolhe não beber, então ela escolhe também não fumar. Então, entende? Tira, por exemplo, o cigarro do jogo, facilita o entendimento. Perfeito? A randomização mendeliana é o que existe de mais próximo de um ensaio clínico randomizado padrão, ok? A randomização mendeliana. E ela é mais barata de fazer, você seleciona os participantes que tenham a mutação genética. Então, vamos lá. O que as randomizações mendelianas mostram? Em primeiro lugar, os estudos padrão, de epidemiologia padrão, que não são mendelianos. Veja bem, Lucas, você mostrou lá uma referência de 1999. Tá bom, mas olha um outro estudo então bem grande, recente, ó, mostrando a mesma curva em U, de doença cardiovascular. Perfeito? Em consumo de gramas por semana de álcool, mostrando a mesmíssima curva em U. Aquela curva em U continua aparecendo. E quando a gente faz um estudo, por exemplo, desses dois aqui, mostrando com a randomização mendeliana, então isso aqui é um estudo chinês, esse é um estudo europeu de 2020, perfeito? Olha que interessante, quando a gente faz o comparativo aqui, ó, da curva em U da tradicional, essa curva desaparece. Quando a randomização mendeliana é utilizada, a curva em U desaparece. Então o benefício do álcool tem algum fator de confusão, tá entendendo? Existe um fator de confusão, existe um segredo aí que faz aquele achatamento de curva em U e que não é o álcool, porque tem alguma outra coisa a mais que acontece no uso do álcool, percebe? Então, que interessante, né? As evidências mais modernas, e essa aqui então veio para arrematar o assunto, de 2022, mostrou que não é nem uma curva linear, é uma curva assim mais exponencial, tá vendo? Consumo de álcool no início parece não ter prejuízo nenhum, na verdade, ou pouco prejuízo, e chega a partir de uma certa quantidade a coisa é mais explosiva, certo? De doença coronariana. Então, esse estudo aqui veio para mostrar. Então, se você ainda tinha alguma dúvida, não existe benefício cardiovascular relacionado a consumo de álcool, segundo todos esses modelos que eu estou explicando de evidências mais modernas, perfeito? Então não tem, mas a pergunta fica, por que aparece a curva em U? E um novo estudo de agora, então de 2023, de junho de 2023, procurou entender esse aspecto, tá? Esse aspecto, e esse estudo é muito interessante, por quê? Porque ele conseguiu fazer uma correlação que na verdade é o efeito inibitório das redes neuronais do estresse. É do estresse.
Provavelmente, o que faz o achatamento da curva em U é alguma redução da atividade cerebral de áreas relacionadas ao estresse. Quando a rede neuronal padrão, se você vem assistindo meus vídeos, se não viu ainda, pode ver, você vai ver que no canal eu tenho falado com alguma consistência da rede neuronal padrão, está associada com principalmente as amígdalas cerebrais, aqui ó, ação das amígdalas cerebrais, o estresse é um fator de risco major, como dizem, tá? Para eventos cardiovasculares, infarto e AVC, seja pela curva de cortisol, seja por qualquer outro motivo. Então, a redução da atividade amidaliana pelo efeito do álcool é o que parece promover a curva em U, perfeito? Então, por que acontece aquela curva em U? Pela leve redução do estresse. E aí os autores desse artigo de 2023 estão propondo que a gente precisa encontrar outras formas que não o álcool para reduzir o estresse. E se você vem me acompanhando, você já sabe que eu já tenho um método que reúne toda a evidência científica que nós temos de como fazer um gerenciamento de estresse em tempo real, sem que você necessite de parar tudo que você está fazendo para desestressar. A vida continua seguindo e você tem controle, manejo de estresse com mais propriedade nas suas mãos, que é a neuroelasticidade. Então, recados dessa aula: cuidado com estudos observacionais. O álcool não tem benefício nenhum para doença coronariana ou doença arteriovascular, como queira chamar, infarto e AVC. Não tem benefício nenhum. E o benefício que parece que ele apresenta é a redução de estresse. Se você quer aprender como gerenciar estresse, existe um método completo que é a neuroelasticidade. Que a força esteja com você, um abraço e até a próxima.